E do HPV agora, pensando em sinais e sintomas, para a gente explicar para as mulheres assistindo. Existem sintomas, alguns sinais que ela sente para ela desconfiar que ela está com HPV? Verrugas, que é o de lesão benigna, então, que é uma lesão em couve-flor. Pode aparecer também como uma pinta escura, tá? Então, pode aparecer como umas lesões esbranquiçadas, mas o mais comum, que é aquela crista de galo, que é chamado no vocabulário popular, tá? E as lesões pré-clínicas, ou seja, as lesões que são precursores de câncer, elas não dão sintomas. E por isso que se recomenda que faça o exame preventivo de rotina. Porque o objetivo do Papa Nicolau, que agora até vai ser substituído pela pesquisa do HPV, é rastrear, identificar pessoas que tenham lesões tratáveis e que isso evita que elas sejam evoluam para câncer quando a gente trata. Quando dá sintomas é porque já está com câncer, que é, por exemplo, Hum. sangramento, dependendo do grau, pode dar hemorragia, ou sangramento na relação sexual, ou dor, corrimento. Então, assim, as lesões pré-clínicas, subclínicas, elas não dão sintomas. Elas são assintomáticas. Mas essa verruga pode se formar lá dentro realmente da vagina, né? Numa área que não é visível, não é Pode. exposta. Elas têm, a pessoa pode ter coceira, ardência, dor na relação sexual, às vezes, por causa dessa verruga. As verrugas externas podem dar coceira. Não é o mais comum, mas tem paciente que tem, sim, muita, inclusive, coceira. Às vezes não é nem verruga, às vezes ela tem uma NIV, que é uma lesão como se fosse de colo, pré-câncer, só que na vulva, e isso pode dar coceira, tá? Pode ter, a verruga, que é a lesão benigna, pode ter no colo do útero e pode ter na vagina. Não é tão comum ela ter no colo e na vagina e não ter na vulva. O mais comum é o contrário, ela ter na vulva e aí tem também no colo e na vagina, entendeu? Perfeito. Então é muito comum essa mulher ter a doença, o HPV presente lá dentro da célula, como você falou, e ela nem saber que tem, Isso. tá? E quanto tempo geralmente esse HPV demora para formar uma verruga? É logo? Pode demorar mais? Verruga, que é a lesão benigna, é geralmente infecção recente, então é questão de meses. A menos que a pessoa já tenha tido no passado. Certo. Já as lesões pré-clínicas é questão de anos. Então, assim, tem um estudo que, assim, são estudos um pouco complexos para fazer, porque como que a gente vai ficar acompanhando uma pessoa com uma lesão para ver quanto tempo vai demorar para ela evoluir para câncer? Não é ético. Então, os estudos que tem, eles geralmente pegam o caso de câncer e tenta voltar no tempo, né? Então, a gente sabe que leva em torno de 10 a 20 anos desde o momento que a pessoa se infecta com HPV até ela ter o câncer de colo de útero. Claro que isso vai depender da imunidade. Então, uma pessoa que seja imunossuprimida vai levar 5 a 10 anos. Uma pessoa que tem uma imunidade boa vai levar 20 anos, entendeu? Uma lesão grau 3, então tem 3 estágios: grau 1, 2, 3 e depois o câncer. Então, uma lesão grau 3 leva, em média, 10 anos para ela evoluir para câncer. Certo. O grau é aquele NIC? Isso, o NIC, que é uma sigla, então, para neoplasia intraepitelial C cervical. Então, o NIC é no colo. NIVA é na vagina, que é a neoplasia intraepitelial vaginal. E a NIV, que é na vulva, neoplasia intraepitelial E vulvar. todos funcionam parecido essa classificação. Vai de 1 a 3. É isso, é igual. O que muda? Que no colo é mais prevalente, por conta que é ali que está a zona de transformação, que é onde o vírus mora, e é mais grave. Já uma lesão de vagina e de vulva é menos grave do que uma lesão de colo. Tá, mas isso não é uma justificativa, talvez, para um NIC 1 a pessoa abandonar o tratamento e esperar 10 anos, 5 a 10 anos. É, o que se recomenda? Quando tem descobriu uma lesão grau 1, NIC 1, faz Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, que são os exames para acompanhar essa lesão. Ah, qual que é a expectativa? Qual que é a história natural? Se não fizer nada, o que vai acontecer? 47 a 57% dos casos de NIC1 vai sumir sozinho. 30% dos casos vai permanecer igual.
não vai regredir e nem vai evoluir. 12% dos casos vai evoluir para uma lesão mais grave, como por exemplo o NIC3. E menos de 1 em 1000 vai evoluir para câncer. Então, quando a gente tem uma lesão grau 1, a gente pode acompanhar com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos. Se em 2 anos a lesão não some, em geral a gente trata, tá? Certo. Nem todas as pacientes se sentem confortáveis em ficar acompanhando, porque isso é muito Angústia, ansiogênico, né? gera muita ansiedade. Então, existe a possibilidade da gente vaporizar essa lesão com um laser de CO2 que vai destruir essa lesão. A mesma coisa é quando a gente tem um NIC1 persistente. Então, vira e mexe também aparece pessoas que tá 3 anos acompanhando o NIC1, esse NIC1 não some, a gente faz o quê? Trata ele, vaporiza com laser se ela for uma lesão completamente visível na colposcopia. Então, a gente enxerga ela por completo no exame da colposcopia, que é um exame que a gente olha o colo do útero com uma lente de aumento. Então, a gente é como se fosse um aparelho que parece um microscópio grande. A gente aplica uns líquidos, que é o ácido acético Lugol, para delimitar o tamanho da lesão, olha a lesão e destrói ela com um laser. Já se a gente tem uma lesão mais avançada, uma lesão grau 2 ou lesão grau 3, a gente faz uma cirurgia, que é a cirurgia de alta frequência, para tirar esse pedacinho do colo do útero que está com essa lesão. Tá. A menos que seja uma paciente jovem. Então, uma pessoa com menos de 25 anos, que está com uma lesão de alto grau, a gente pode fazer tratamento com laser. Por quê? Porque a imunidade dela é boa. Então, eu me preocupo menos se eu tenho uma pessoa com uma lesão de alto grau, que é o NIC2, NIC3, com menos de 25 anos, do que se eu tiver uma com 50, por exemplo. Mas essa pessoa de 25 anos com NIC2, NIC3, você faz o acompanhamento mais de perto também, ainda assim. Isso, se ela tiver em uma lesão NIC2, NIC3, assim, o que se fala no protocolo do Ministério da Saúde? Se a gente tem uma pessoa muito jovem, menos de 21 anos, poderia acompanhar. Se a gente tem uma pessoa de 21 a 25 anos com uma lesão de alto grau, NIC2, NIC3, a gente pode acompanhar ou pode tratar, preferencialmente a gente trata. Tá bom. E se a gente tem uma pessoa com um tratamento destrutivo, que é o caso do laser de CO2 que vai destruir essa lesão. Se a gente tem uma pessoa com mais de 25 anos, a gente faz um tratamento excisional, que é para passar a alça para tirar esse pedacinho da lesão. O que é passar essa alça? É o que se chama de CAF, conização, LIP, EZT, que é tudo sinônimo para a mesma coisa, que é tirar esse pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Mas essa pessoa, menos de 21 anos então, tem essa lesão, você sugere no seu consultório ela fazer um Papa Nicolau, uma colposcopia de quanto em quanto tempo depois? Mais precoce ou de ano em ano mesmo? Pelo protocolo, poderia ser mais espaçado, tá? Na minha prática, se eu tiver uma lesão de alto grau numa paciente, mesmo uma paciente jovem, a gente acaba tratando. Já vai para cima de vez que... Porque... com um tratamento destrutivo, que é um caso do laser. Por quê? Porque a cirurgia de CAF, ela tem que ser bem indicada porque ela aumenta o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Esse risco aumenta em 3 vezes. Só aumenta para grandes prematuros, ou seja, bebês com mais de 34 semanas. Geralmente é um bebê que não vai para UTI, que já pesa mais do que 2 quilos, porém aumenta em 4 vezes o risco de ruptura prematura de membranas, em 3 vezes o risco de baixo peso ao nascer. Então, a gente indica a CAF com critério, não sai, NIC1, vamos fazer um CAF. Não é assim que funciona, entendeu? Entendi. Mas é efetivo, então, esse outro tratamento de você fazer a destruição local sem precisar fazer a retirada de uma parte do colo do útero, então. Seria Exatamente. Que é para lesão de baixo grau, que é o mais comum, que é o NIC1, para verrugas, para lesão de vagina em qualquer grau, NIVA 1, NIVA 2, NIVA 3, o laser é o tratamento padrão ouro, que é o considerado o melhor tratamento, porque para a vagina a gente não tem muitas opções de tratamento, as outras opções são muito ruins, que é fazer múltiplas biópsias para fazer tipo um arrancamento da lesão, complicado. Cirurgia para vagina, para NIVA, que é a lesão pré-clínica, não se faz mais porque tem risco da pessoa não ficar com a vagina curta, ter dificuldade depois para ter relação. Que outra opção seria fazer essas múltiplas biópsias de vagina e aplicar a ATA na vagina, que também não é tão adequado, porque pode fazer uma sinéquia, que é uma fibrose ali. Então, o laser acaba sendo o padrão ouro, melhor opção para lesões de vagina, até porque a vagina é extensa, diferente do colo.
né? Tá, Que é e o uma coisa foco da pontual. vagina é tratar ela, a vagina, mas sem prejudicar uma relação sexual, uma vida, né, normal dessa pessoa na vida sexual dela. Então, seria esse o foco. Isso, exatamente, porque aí a gente faz um tratamento sem deixar uma sequela. E Sim, na vulva, então a vagina é o canal vaginal. E a vulva, perfeito. que as pessoas confundem vagina e Sim, vulva. sim, sim. A vulva é o que tá para Vagina é o fora. canal vaginal e vulva é o que tá para fora. Vulva, a mesma coisa. Então, para qualquer grau, quando é causado por HPV, que é diferente de líquen, então grau 1, 2 e 3, a gente faz laser e a vantagem é que ele não mutila a vulva. Por exemplo, eu recebi uma paciente que ela não consegue mais ter relação porque está estenosado de múltiplas cirurgias que ela fez para ressecar lesão de vulva por HPV. Entendi. Então, tinha que fazer, como onde ela foi tratada não tinha laser, ela acabava tendo que fazer cirurgia para ressecar a lesão. E aí mutila a vulva, né? Porque vai ter que Sim, operar. sim. Quando a gente faz laser, a gente destrói essa lesão e fica normal, assim, a pele volta ao normal. É, inclusive você falou não só a dificuldade da relação sexual dela, né? Porque deve ter mudado essa anatomia e Uhum. dificultado a penetração, porém imagino que esteticamente também Sim, chama muita atenção é, nessa mudança cirúrgica. ficou com a vulva mutilada, né? É, porque hoje é uma das grandes preocupações, né? Sim, Na área da uhum, ginecologia cresceu muito a parte estética ginecológica, muito muito. legal, inclusive.